Nesse vídeo você vai conhecer toda a história de Hachiko e o professor Ueno. Fotos e vídeos da estátua de Hachiko em Shibuya e Hachiko e o professor na Universidade de Tóquio. Você já assistiu ao filme Sempre ao Seu Lado? A história de um professor e seu fiel cãozinho. Mas sabia que os personagens dessa linda história existiram e são muito conhecidos aqui no Japão? Nós fomos onde tem a estátua dele, Hachiko, em Shibuya, que é a mais conhecida. E também fomos visitar a faculdade em que o professor trabalhava. Lá tem as estátuas dos dois juntos. Geralmente as pessoas vão ver somente a estátua que está em Tóquio, Shibuya. Lá só tem a estátua do cãozinho. Mas na faculdade tem os dois juntos e felizes. Fica aí para conhecer toda a história e nos acompanhe nesse passeio que fizemos até lá. Hachiko nasceu em 1923. 50 dias após o seu nascimento, ele foi enviado ao Dr. Hidesaburo Ueno, professor do Departamento Agrícola da Universidade de Tóquio. Segundo informações históricas, o professor já por muito tempo queria ter um cão desta raça, Akita. Quando ele chegou, deu o nome de Hachi, mas chamava carinhosamente de Hachiko. Ele estava sempre acompanhado de Hachi quando se deslocava a pé para Komaba, onde então se localizava a Faculdade de Agricultura, ou Estação de Shibuya, de onde fazia viagens oficiais. Tinha de pegar o trem para viagens de trabalho e Hachiko sempre o acompanhava. Hachiko voltava à estação por volta das 15 horas para esperar o professor Ueno retornar do trabalho às 16 horas. Dessa forma, voltavam sempre juntos para casa. O cãozinho parecia ter um relógio interno preciso. Infelizmente, um ano e meio depois, em 21 de maio de 1925, o Dr. Ueno faleceu repentinamente no campo, vítima de um AVC. Hachi foi para a estação de Shibuya todas as manhãs e noites e continuou esperando na bilheteria pelo retorno do Dr. Ueno. Fez esse trajeto incansavelmente repetidas vezes por aproximadamente 10 anos. Por ter passado muitos anos nas ruas, ficou muito magro, contraiu doenças, outros cães brigavam com ele, até mesmo uma de suas orelhas já não parava mais em pé. Continua a história que um dos alunos fiéis do professor Ueno seguiu o cão até onde ele ficava e ficou sabendo mais da história e passou a ajudar e a cuidar de Hachiko. Esse aluno era um pesquisador da raça Akita. Ele chegou a publicar um censo de Akitas no Japão. Descobriu que na época só haviam apenas 30 Akitas puro sangue restantes no país, contando com Hachiko da estação de Shibuya. Este aluno sempre revisitava Hachiko e publicou diversos artigos sobre a marcante lealdade do cãozinho. Tão logo, jornais famosos e revistas que eram especializadas em cães japoneses começaram a se interessar e publicar a história de lealdade dele no país. Ele passou a ser uma celebridade no Japão. Sua história de lealdade e persistência se tornou modelo de dedicação à memória da família. Pais e professores citavam Hachiko como exemplo a seguir para educar a criança. Em 21 de abril de 1934, o famoso escultor Teru Ando esculpiu uma estátua de bronze de Hachiko. Foi colocada estrategicamente em frente ao portão de bilheteria da estação de Shibuya, com um poema gravado em um cartaz intitulado Linhas para um Cão Leal. A cerimônia de inauguração da estátua contou com a presença do neto do professor Ueno e muitas outras pessoas que foram prestigiar o evento. Infelizmente, durante a Segunda Guerra Mundial, a estátua original, que era de bronze, foi confiscada e derretida para a fabricação de outros materiais. Fizeram-se esforços para recriar a estátua. Takeshi Ando, o filho de Teru Ando, foi contratado para esculpir uma nova estátua. A réplica foi colocada no mesmo lugar da estátua original. Hachiko já estava idoso para a idade de um cão. Ficou muito fraco e doente. Na noite de 8 de março de 1935, com idade de 11 anos e 4 meses, Hachiko morreu esperando pacientemente por seu dono. A morte de Hachiko comoveu muitos japoneses que ficaram muito tristes com a notícia. Os ossos foram enterrados na sepultura do professor Ueno no cemitério Aoyama, Minato-ku, Tóquio. Já sua pele foi empalhada e conservada com substâncias químicas para não decompor com o tempo e está no Museu Nacional da Ciência do Japão em Ueno, mas há quem diga que está no Museu de Artes de Tóquio. Mas a história nunca deixou de existir. Ela é contada nas escolas, nas famílias de pai para filhos, como exemplo de lealdade a seguir. Todos os anos, no dia 8 de março, ocorre uma cerimônia solene na estação de trem de Shibuya, em Tóquio. São centenas de amantes e cães que se reúnem em homenagem à lealdade e paciência de Hachiko. Por causa desse zelo,
o Akita se tornou patrimônio nacional do povo japonês, tendo sido proibida sua exportação. Então, se algum proprietário não tiver condições financeiras de manter seu cão, o governo japonês assume sua guarda. Tradução do que está escrito na placa. Dr. Hidesaburo Ueno e Hachiko, 1972 a 1925 e 1923 a 1935. Hachi, cão Akita nascido na cidade de Odachi, foi apresentado 50 dias após o nascimento a um professor da Universidade de Tóquio, Faculdade de Agricultura, Dr. Hidesaburo Ueno, Engenharia Agrícola, Irrigação, Drenagem e Recuperação. Dr. Ueno amava cachorros e criou Hachi com muito cuidado e carinho. Ele estava sempre acompanhado de Hachi quando se deslocava a pé para Komaba, onde então se localizava a Faculdade de Agricultura, ou estação de Shibuya, de onde fazia viagens oficiais. Infelizmente, um ano e meio depois, em 21 de maio de 1925, o Dr. Ueno faleceu repentinamente no campo. Depois disso, até sua morte, 10 anos depois, Hachi foi para a estação de Shibuya todas as manhãs e noites e continuou esperando na bilheteria pelo retorno do Dr. Ueno. Antes da morte do Dr. Ueno, o inteligente Hachi sabia que o Dr. Ueno voltou para a casa da estação de Shibuya após suas longas viagens. Certa vez, ao chegar à estação, o Dr. Ueno ficou surpreso ao ver Hachi esperando para recebê-lo na bilheteria. Como visto nessa estátua, eles se alegraram com seu reencontro. Já conhecia essa história? Sim ou não? Comente aí embaixo o que acha. Se inscreva no canal, conheça o Japão e assista a outros vídeos interessantes que colocamos. Não se esqueça de deixar um like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Mata né?